Fala galera do YouTube, fala lúdicos de plantão, eu sou o Leandro Xavier e você está no canal Lúdica 9. Sejam bem-vindos. Chegou a hora da gente falar da nossa primeira aula do avançado e o que a gente vai ver hoje é expressão facial. Ok? Vamos começar a falar do assunto expressão facial de uma maneira bem simples, bem rápida, ok? Não resumida, mas a gente vai descomplicar um pouco esse assunto que muita gente tem dificuldade, ok? Ainda que esteja no nível avançado, tem uma certa dificuldade com rosto de susto, rosto de medo, rosto de surpresa, rosto de tristeza, de alegria. Então a gente vai começar com um sorriso hoje, ok? Vamos começar com uma expressão masculina e um sorriso leve, um rosto amigável, ok? Dá uma assistida nessa aula, pega lápis, pega borracha, pega o seu papel e vamos desenhar! Vamos lá, pessoal, então falando agora de expressões faciais e eu já preparei alguma coisa aqui para que a gente agilize um pouco mais a nossa aula, que é uma cabeça já pré-feita aqui e é em cima dessa cabeça que a gente vai fazer as expressões faciais, ok? E hoje eu decidi que nós vamos começar fazendo uma expressão facial de um sorriso, ok? Nós vamos começar fazendo um rosto um pouco mais amigável e a primeira coisa então que eu quero fazer para que você entenda é o seguinte: vamos pensar aqui, ó, nos dois olhos, ok? Vamos pensar na linha de sobrancelha aqui, o nariz aqui e a boca aqui. Obviamente que você já consegue reconhecer nesse esboço lateral aqui uma expressão facial, ok? Mas só que eu quero uma expressão facial que mostre um sorriso. Então, para a gente fazer isso, vamos apagar a boca da maneira como ela ficou aqui, vamos apagar também essa sobrancelha como eu desenhei aqui, ok? E vamos procurar fazer o seguinte: sobrancelhas mais arqueadas e mais altas, ok? Outra coisa bacana, não deixe as sobrancelhas na mesma posição. Isso fica bem interessante e deixa a sua expressão facial um pouco mais dinâmica. Vale a pena fazer isso. Então temos os dois olhos na mesma posição que aquele primeiro que eu fiz e vamos arquear um pouco mais as sobrancelhas, ao invés de fazê-las bem retinhas como eu tinha feito, né? Vamos deixar elas um pouco mais arqueadas, mais altas, e também não há necessidade de deixar as duas na mesma altura. Pelo menos eu gosto dessa maneira. Agora vamos pensar na boca. Primeira coisa, a expressão facial que a gente tem no cantinho da boca. Você está vendo que a gente está usando o cartoon para depois a gente passar aqui para o nosso desenho um pouco mais realista, ok? Então, a boca aqui do cartoon, vamos fazer aquele clássico, ok? Sorriso clássico, assim, né? Uma meia-lua, ok? Tá feito aqui o princípio da nossa expressão facial, ou seja, como a gente quer fazer algo um pouco mais descontraído, um sorriso, um olhar um pouco mais amigável, vamos fazer dessa maneira aqui, sobrancelhas arqueadas e um arco também na boca, ok? Vamos ver então outra coisa importante, como que esse cartunzinho que eu fiz aqui do lado pode ser jogado aqui nessa imagem que a gente busca um pouco mais de realismo, ok? Vamos pensar então aqui, eu vou deixar os olhos numa posição bem comum, tá? Não vou colocar olhos nem muito abertos, nem muito fechados. Vamos deixar o olho numa posição bastante comum e bastante relaxada, ok? Mas se você tiver que escolher aí nas duas posições, mais aberto ou mais fechado, quando você tem um olhar mais amigável, quando você tem um olhar mais próximo, mais puxado para o sorriso, os olhos ficam um pouco mais fechadinhos do que o normal, ok? É preferível que você faça os olhos um pouco mais fechados. Ok? Outra dica importante, né? Como essa é uma aula do avançado, eu creio que você já saiba disso. Não há necessidade de você espelhar os olhos, ok? Principalmente para a galera que desenha como eu num programa de computador aqui, né? Eu utilizo o Manga Studio, a galera desenha no Photoshop, eu também gosto bastante. Procura não copiar, simplesmente selecionar esse olho, copiar e colar do outro lado, porque é importante que
o lado esquerdo e o lado direito do rosto não tenham exatamente o mesmo tamanho. Se você busca algo um pouco mais fiel à realidade, é bacana que você deixe mais natural. Eu fiz esse olho, eu fiz o outro olho, a diferença entre os dois deixa rolar. É assim que tem que ser mesmo, vai deixar mais realista. Vamos partir para as sobrancelhas, ok? Ó, eu marco aqui, já nessa cabeça que eu desenhei antes, né? A posição original dessas sobrancelhazinhas que eu teria feito, que eu fiz aqui no cartunzinho, ok? Então vamos pegar, partindo dela, que já está desenhadinha ali, e vamos pensar nas sobrancelhas mais altas, um pouquinho mais alta que aquela, você está vendo? E também vamos fazer um arco, um pouquinho nelas. Repara só, ok? Estou fazendo um pouco mais curva essa sobrancelha. A outra pode ser um pouquinho mais para baixo, ok? Para a gente fazer bem na mesma pegada ali que eu ensinei você pelo cartunzinho. Estou fazendo algo não estou procurando fazer aqui, ó, a sobrancelha toda desenhadona, não. Vou fazer só a marcação dela, porque o importante da aula é a gente conseguir captar as expressões e não a gente desenhar de maneira perfeita. Eu quero captar a expressão de um sorriso, ok? Um sorriso leve, não precisa ser nada aquele sorriso aberto. Esse sorriso ainda vai aparecer aqui nas nossas aulas, mas hoje a gente está falando desse sorriso aqui, ok? Que no cartunzinho que eu desenhei aqui tá um baita de um sorrisão e tal, mas aqui a gente não está fazendo um cartoon, né? Na verdade está numa pegada bastante comics americano, né? O quadrinho americano. Então vamos tentar fazer mais ou menos nessa pegada do quadrinho americano aqui. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de demarcar já essa expressãozinha aqui, ó, do canto da boca. Quando eu desenho, né? Quando eu estou fazendo algum quadrinho, alguma coisa, eu gosto já de demarcar isso aqui. Por quê? Porque é legal. Quando eu já faço isso, eu já estou vendo o tamanho que vai ficar a boca do meu personagem e eu já estou vendo se ela está muito alta, se ela está muito baixa, se ela está na posição que eu quero. Nesse caso, por exemplo, eu creio que eu fiz um pouco alta, tá? Eu apago e vamos fazer de novo um pouquinho mais baixa. Ó, aqui o sorriso, tá? Não precisa de nada muito exagerado, né? É só um detalhezinho, depois se a gente quiser é mais fácil aumentar. E eu marco também o meio ali, o centro da boca. É assim que eu faço. E se você perguntar para 20 desenhistas, você vai ter 20 maneiras diferentes de fazer. Essa é a minha maneira, eu descobri essa maneira, deu certo para mim, ok? A partir daí, eu já consigo visualizar o sorriso, ok? Que vai ser mais ou menos aqui. Dá uma olhada como é que vai ficar. Repara que as duas marcaçõezinhas iniciais já mostraram para mim o caminho para desenhar essa boca já sorrindo, ok? E agora eu só preciso dar uma leve marcada aqui nos lábios, ok? Gosto de começar sempre pelo lábio inferior e aí depois uma leve marcada aqui no lábio superior, né? Você repara que eu tenho, né, sempre uma queda assim pelo estilo do quadrinho americano, que é o que eu sei fazer, eu gosto de fazer, mas se você quiser, pega uma imagem, pega lá uma referência fotográfica e parte para aquilo ali que você vai fazer detalhes muito mais realistas do que esse que eu estou fazendo aqui, porque o importante da aula é captar uma expressão facial. Sem o nariz a gente já conseguiu isso, mas vamos botar o nariz dele aqui, ok? Também vamos pensar no nariz dele um pouco relaxado, não vamos fazer então. Quando eu digo nariz relaxado, eu quero dizer o seguinte, não precisa fazer uma abertura de narina muito forte, ok? A narina não precisa estar aberta não, só um detalhezinho já é suficiente, ok? Tá aqui o nosso nariz feito rapidinho, olha aí. Conseguimos fazer a expressão, só para não passar batido, vamos deixar esse olho também bastante relaxado. Ok? Olha lá. Um olhar bastante relaxado. Tá? Repare só que eu também procurei fazer o sorriso dele um tanto quanto de lado, né? Eu não fiz aqui os dois lados do sorriso, o lado esquerdo e o lado direito, com a mesma altura, né? Se você for medir aqui a linha do nariz, né? Um lado aqui está mais próximo
do que o outro, porque eu queria deixar esse tom de sorriso um pouco torto. Repara só no desenho que você está vendo aí na tela, que você vai ver que tem sim uma pegada mais charmosa no sorriso. Vale a pena a gente fazer dessa maneira, ok? Aí estou colocando detalhes aqui, porque o desenhista fica olhando para o desenho com um lápis na mão, ele vai fazer coisa, né? Mais ou menos é mais, não fica enchendo de coisa, porque você quer captar somente a expressão, ok? Tá feito aqui, captamos a expressão, partindo do cartoon, chegamos a uma expressão de um sorriso amigável, um sorriso, um olhar aqui, né? Um pouco, vamos dizer assim, charmoso, bem parecido com aqueles galãs de Hollywood lá e tal, as meninas que devem gostar aí. Ok? Então, tá aí, galera. Vejo vocês na próxima aula. Valeu! Viu como é simples? Tá aí feita a nossa primeira expressão facial, esse sorriso de cantinho de boca. E a gente vai dar sequência, então, usando aquele mesmo molde que a gente usou na aula de hoje que você viu. Aliás, se você quiser fazer o download desse molde para você praticar em casa, eu vou colocar o link aqui embaixo na nossa página do Facebook. Você vai encontrar esse molde lá, baixa ele, imprime na sua casa e desenha quantas vezes você quiser. É importante, pratique várias vezes, ok? Então tá feita a nossa primeira expressão facial. Se você curtiu essa aula, dá um like, se inscreve no canal aí, que mais coisa bacana como essa estão chegando aí, ok? Valeu, galera, valeu, lúdicos, até a próxima aula, Lúdica 9 com vocês.